Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou estar comentando com vocês. Essa leitura é um pouco longa, mas eu vou ler rapidinho aqui, só para você entender direitinho o contexto. Então vamos lá, a partir do verso 10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Cabode e disse: a glória do Senhor se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Aleluias. Só para você ter uma ideia, aqui estava praticamente finalizando o tempo dos juízes. E Eli, profeta, reinou. Ele conduziu Israel por 40 anos. E ele foi bem por um tempo. Mas depois ele se perdeu, deixando seus filhos à vontade no templo para fazer um monte de coisas erradas. E ele foi se perdendo. Isso é natural na vida. Se você não tem determinação do que vai fazer, se você não entender como é que funcionam as coisas, você vai se perdendo. A prova é que, se você for olhar atrás, veja bem qual o tempo que você converteu, quantos anos faz, quais foram as pessoas que começaram no ministério com você, na fé cristã com você, quantos abandonaram a fé, quantos hoje já nem existem mais, e o pior, quantos estão vivendo uma vida completamente atípica daquilo que precisaria viver. Por quê? Porque, lamentavelmente, se você não tem determinação, e se você não melhora a cada dia, você se perde. Aqui nós estamos vendo uma história real, uma história que, lamentavelmente, num dia de batalha, 30.000 homens experimentados, valentes, morreram ao fio da espada. E o pior que a arca de Deus, era símbolo da presença de Deus para aquela época. Então, aonde o exército de Israel ia, a arca ia, acompanhava. Certo? Aquilo era de grande importância para aquele povo. Não era apenas algo simbólico, mas era algo real, muito real. Então, você vai ver, dentro do que eu vou transcorrer para você, a importância da presença de Deus. O que significa a arca hoje para nós? Então, nessa brincadeira, quando
Eli, o profeta, recebe a notícia que seus filhos morreram e a arca foi tomada pelos filisteus, ele leva um susto muito grande. E a Bíblia diz que ele cai para trás, pois ele era gordo, e cai, quebra o pescoço e morre. A sua nora, ouvindo todas essas conversas, toda essa situação, ela estava grávida, ela antecipou o parto, tendo que dar à luz precocemente, e vem também a óbito. Mas antes dela morrer, ela dá o nome do filho, que é Icabode. A glória se foi de Israel. Em outras palavras, tudo que Israel tinha de importância foi embora. E é isso que eu quero comentar com vocês. Por exemplo, quando Icabode nasceu, esse menino era filho de sacerdote e neto de sacerdote. Então, o que Icabode representou naquela época e pode estar representando para nós hoje? Eu coloquei aqui uma geração em que a estrutura vai continuar funcionando. Depois de Siló, foi para Lobe e depois para Gibeon, porque uma coisa era a arca, outra coisa era o tabernáculo, certo? Uma coisa era a arca e outra coisa era o tabernáculo. Então, essa geração Icabode, eles aprenderam a viver, certo? Apenas com a estrutura, e não com a arca ou com a presença. O tabernáculo não parou de funcionar. O tabernáculo continuou normal. O que aconteceu? A arca foi tomada. Só que no que a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Quer dizer, eu particularmente sempre achei que a arca era apenas um objeto do tabernáculo, um utensílio do tabernáculo. Na verdade, não é. Eu pensava que era, mas não é. Certo? O tabernáculo, sim, foi projetado para a arca, e não a arca para o tabernáculo. Então, em outras palavras, o mais importante não era o tabernáculo, era a arca. Porque a arca ficava no lugar santíssimo. E a arca era o símbolo maior da presença de Deus. E quando você entende isso, você começa a ter uma perspectiva diferente, totalmente diferente. Davi, ele compreendeu isso, diferentemente dos demais, seus antecessores. E Icabode é uma geração de sacerdotes, que aprendeu a fazer a estrutura funcionar, sem ou longe da arca. Toda a estrutura manteve-se funcionando. Não mudou nada. Mas só que a arca não estava mais ali. E isto é importante. Eu coloquei aqui, a arca ficou apenas 7 meses. Tão somente 7 meses lá nos filisteus. Mas você não tem noção o estrago que fez lá. A casa, ela foi primeiro para Bet-Semes, para os Bet-Semitas, depois Abinadab, e a arca, e o tabernáculo continuou funcionando normalmente. A arca estava ali, talvez alguns quilômetros perto de toda aquela estrutura, mas ninguém estava se preocupando com a arca, embora a estrutura estava pronta. E eles acostumaram a fazer a estrutura funcionar de forma normal, sem a arca. E aí nós corremos o risco disso também. Quer dizer, tudo isso aqui é uma estrutura. O louvor é importante? Sim, faz parte da estrutura. Todos esses telões faz parte da estrutura. Tudo isso aqui é importante. Essas cadeiras, ar-condicionado, todas essas luzes, que faz com que fica mais fácil os meninos filmarem, a filmagem fica legal, tudo faz parte da estrutura. E nós podemos fazer isso aqui funcionar, e funciona normalmente. Nunca foi o problema. Então, qual é o problema? A arca. Por quê? Porque a arca é a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver nesse lugar, não faz sentido tudo isso aqui.
Não faz sentido. Certo? Não vai fazer sentido. Davi percebeu que ele tem que atrair a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Embora seja possível ter muitas estruturas, certo? Com pessoas, sem necessariamente a presença de Deus estar. Funciona? Funciona. Uma estrutura pode crescer? Pode. Nós estamos vendo em todos os lugares. Agora eu pergunto, a presença de Deus está? Por quê que faz diferença? Porque onde está a presença de Deus, nós somos constrangidos a não continuar no pecado. Somos constrangidos a viver de forma diferenciada. Somos constrangidos a crescer em Deus. Somos constrangidos a ter uma vida diferenciada. Mas se a presença de Deus não está, apenas existe a estrutura, por mais que uma palavra seja boa, por mais que tudo aqui seja maravilhoso, mas se a presença de Deus não estiver aqui, não vai fazer sentido. O ambiente com a presença de Deus é um ambiente de cura, sabia? É um ambiente de libertação, é um ambiente que gera transformação, é um ambiente que gera salvação. A estrutura não gera isso. Estrutura nenhuma muda o caráter das pessoas. Estrutura nenhuma faz com que as pessoas sejam confrontadas. Elas acostumam naquele ambiente estrutural. Ambiente bom, maravilhoso, onde as pessoas se dão bem, onde as pessoas conversam, as pessoas fazem negócio, onde as pessoas interagem umas com as outras. A estrutura gera isso. Agora, a presença de Deus, ela está acima da estrutura, porque é através da presença de Deus nesse lugar que as pessoas podem alcançar a salvação, podem serem completamente libertas, podem ser completamente saradas, curadas. É assim que acontece. Para nós isso é importante. A geração de Icabode é um desafio para essa geração de hoje. Sabia? Agora, você pergunta, por quê? Porque a geração Icabode é uma geração que não tem que se preocupar com santidade. Não tem que se preocupar em produzir frutos. Não tem que se preocupar com nada disso. É uma geração que não tem nenhuma responsabilidade. Então você consegue perceber que é uma linha muito tênue entre você ver uma estrutura que funciona bem, onde dentro dessa estrutura tudo funciona, departamentos funcionam, né? Tudo funciona, porém, se a arca não estiver aqui, que é o símbolo da presença de Deus, se a presença de Deus não fizer parte de tudo isso aqui, nós estamos perdidos. Por mais que você se sinta bem, não são poucas as pessoas que falam isso, mas como é bom estar aqui, que louvor bonito, que música bonita, mas para aí, se a presença de Deus não for real neste lugar, certo? Não vai haver a transformação que a gente precisa de ter. Não vai haver a cura que precisa de ter. Você não vai conseguir enxergar Deus na sua totalidade, como precisa você enxergar. Agora, olha que coisa maravilhosa. Olha o que significa a presença de Deus, só para você ter uma ideia. Em 1 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram ela de Ebenezer para Asdod, para a primeira cidade dos filisteus, e colocaram a arca dentro do templo de Dagon. Então, o deus dos filisteus era Dagon. Eles fizeram um templo para Dagon e colocaram, e lá ficava Dagon. Então, eles pegaram a arca na guerra e levaram lá, e colocaram a arca lá. Eles colocaram a arca ao lado da estátua de Dagon. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, porque eles tinham costume, nas madrugadas eles levantavam para adorar uma imagem. No dia seguinte lá estava Dagon caído com o rosto em terra. Olha que coisa impressionante. É como se Dagon estivesse aqui e a arca de frente a ele. Então, ele caiu de frente à arca, uma enorme estátua. E esse cara assustado, né?
Diante da arca do Senhor, eles levantaram Dagon novamente e colocaram de volta no seu lugar. No outro dia, certo, eles levantaram novamente de madrugada, lá estava Dagon caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porém, sua cabeça e mãos tinham sido decepadas, como se tivesse cortado a cabeça, cerrado a cabeça e as mãos. Certo? Olha que coisa impressionante. E eles ficaram extremamente perturbados. E em Asdod não pisar. Aí depois disso, a mão do Senhor começou a pesar sobre aquele povo. Certo? E em Asdod, e nos arredores, trazendo devastação sobre aquele povo. E afligindo eles com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar conosco. Eles ficaram perturbados, nós temos que tirar essa arca daqui. Primeiro, ela destruiu o nosso líder, o nosso Deus. Segundo, a cidade, porque a Filisteus era como se fosse um conjunto de cidades que formavam um país, e cada cidade tinha um líder. Então, Asdod foi os primeiros que levaram chumbo, e eles começaram a terem tumores. E eles então disseram: olha, nós temos que devolver essa arca, não dá para ficar aqui. Eles reuniram todos os governadores dos filisteus, que eram 5. O que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate, para uma outra cidade dos filisteus. Então levaram a arca de Deus de Israel, mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. A cidade de Gate, o povo entraram em pânico, por causa da arca do Senhor. Aí, ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então viram a arca de Deus, enviaram a arca de Deus para outra cidade, a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, a Bíblia diz aqui, está escrito aqui, que o povo começou a gritar. Entraram em desespero. E eles trouxeram a arca dos deuses de Israel para cá, a fim de matar. Assim eles diziam: nós e o nosso povo. Então reuniram novamente todos os governadores dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela nos matará e matará o nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre eles. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores. E o clamor, olha que coisa impressionante, o que a Bíblia está dizendo no último versículo: e o clamor da cidade subiu até o céu. Eles entraram em tanto desespero, queridos, tanto desespero, que eles começaram a clamar e a gritar por Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela não combina com coisa errada. Não combina. Sabiam disso? Não funciona. Não mistura. Aquele país, os filisteus, eles serviam um ídolo. Em todas as cidades que eles foram, que foi levada a arca, o povo foi afligido, com temores, e uma peste de ratos invadiram aquele povo e começou a destruir a vida deles. Os filisteus convocaram os seus sacerdotes. Olha que coisa interessante. Eles convocaram os seus sacerdotes e adivinhos, pedindo orientação, o que fazer com a arca do Senhor. Então, olha o que os sacerdotes disseram: mande de volta para os termos de Israel. Agora, com um detalhe: não mande de volta a arca sem uma oferta. Não mande sem oferta. Então eles fizeram de ouro 5 imagens de tumores e 5 imagens de ratos. Uma imagem de tumor e uma imagem de rato. Então 10 ofertas.
5 de tumores e 5 de ratos. Aí o que eles fizeram? Arrumaram uma carroça nova, pegaram 2 vacas que tinham acabado de parirem, colocaram essas vacas para puxar essa carroça, colocaram a arca dentro, e do lado da arca colocaram as ofertas. E eles disseram o seguinte: se é de Deus o que está acontecendo conosco, essas vacas vão levar a arca e essas ofertas para o território de Bet-Semes, que era a cidade que fazia divisa com os filisteus. Se não é de Deus, se é algo normal, ok, as vacas vão se perder por aí. Agora, olha que coisa impressionante, irmãos. As vacas não erraram o caminho, chegaram até a cidade de Bet-Semes, e com um detalhe: todo o percurso, certo? Foi as vacas mugindo por todo o caminho, até entrar na cidade de Bet-Semes. Então eles sabiam que verdadeiramente o que aconteceu com eles era de Deus. Eles sabiam que a presença de Deus nos constrange. Quando a presença de Deus se move em qualquer lugar, não tem como o ambiente ficar do mesmo jeito. É impossível, irmãos. Não tem jeito. É por isso que é muito mais fácil acostumar com a estrutura sem a arca do que acostumar com a arca dentro da estrutura. Porque uma vez que a estrutura não tem a presença de Deus, mas tem tudo que possa me agradar, vai estar tudo bem. Eu vou viver minha vida do mesmo jeito, sem que nada e ninguém me constranja. Mas não é essa a vontade de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a presença dele neste lugar seja algo tão relevante que faça diferença. Haja visto, irmãos, que existem muitas estruturas dentro dessa cidade, dentro desse estado, dentro desse país, sem a presença de Deus. E muitas. E eu conheço alguns pastores, que eu congreguei com eles no passado, e que alguns deles ainda dirigem igrejas até hoje, e que os caras estão envolvidos com pornografia, os caras estão envolvidos com prostituição, e a estrutura funciona. Funciona. Por quê? Porque é a estrutura. Tem um bom louvor, tem tudo para agradar o povo, para entreter o povo, mas o que não tem? A presença de Deus. Uma igreja só com estrutura, sem a presença de Deus, essa igreja está fadada ao fracasso. Porque essa igreja ela é dominada por demônios. Os demônios fazem o que querem com a gente. Fazem o que querem, da forma que eles querem. E nós precisamos estar atentos com isso. Por exemplo, aqui nós podemos ver, e os filisteus tiveram a prova nítida, que o Deus deles não era páreo para o Deus de Israel. Nas 2 noites que a arca ficou dentro do templo de Dagon, a primeira noite, a imagem caiu diante da arca, como se diz, prostrando-se diante da arca. Na segunda noite, eles ficaram assustados. Na segunda noite, eles levantaram a Dagon, novamente, colocou na mesma posição, mas na segunda noite, pela madrugada, eles vão lá, a cabeça de Dagon estava cortada, as mãos de Dagon estavam cortadas, os pés de Dagon estavam cortados, como se fosse alguém lá e passasse o cerol. E eles falaram: isso aqui vai dar ruim para nós. O Deus, a presença de Deus de Israel aqui nesse lugar não vai ser bom para nós. Vamos dar um jeito, reuniram para decidir o que fariam. E veio uma peste sobre aquele povo, tão grande que milhares de pessoas morreram, além dos que adoeceram. Sabe por quê? Porque não funciona. Não dá certo.
Não combina. A presença de Deus, a vida de Deus, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, não tem jeito de se misturar. Há uma diferença muito grande, irmãos, entre o Deus que nós servimos e o Deus que está aí no mundo. Por exemplo, o Jesus que o mundo serve é o Jesus, é o Deus que está definido, descrito lá em Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem pernas, mas não anda. Agora, o Jesus que nós servimos está descrito em Apocalipse 2,7. Tem boca e fala com a igreja. Aleluias. O Jesus do mundo tem mãos, mas não apalpa. O Jesus da igreja, de acordo com Isaías 59, verso 1, tem mãos e ela está estendida para te abençoar. O Jesus do mundo tem pés, mas não anda. O Jesus dos crentes, de acordo com Êxodo 33, verso 14, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aleluias. Essa é a diferença. O Jesus do mundo pede esmola. O Jesus dos crentes é dono do ouro e da prata, de acordo com Joel. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor. O Jesus do mundo, irmãos, se cair no chão, quebra. O Jesus dos crentes levanta quem está caído e restaura quem está quebrado. Essa é a diferença. O Jesus do mundo, se jogar na água, ele morre afogado. E o Jesus da igreja, ele anda sobre as águas. É ou não é? Agora, olha para você ver que coisa interessante. Maomé disse, que é o líder do Islã, eu não sei o propósito da vida. Buda, o líder dos budistas, disse, procure pela verdade. Platão disse assim, eu não sei qual o caminho. E o que está escrito em João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a diferença. Eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena servir o nosso Deus? Então eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, e isso tem me incomodado bastante, confesso a vocês, certo? Me incomoda bastante todos os dias. A minha oração todos os dias é essa, que este lugar não apenas funciona em estrutura, sabe? Eu sou muito enjoado com tudo que acontece aqui nessa igreja. Eu gosto das coisas tudo bem feitas. Todos os instrumentos dessa igreja, se eu pudesse, eu compraria todos, e ainda melhores do que nós já temos. Porque eu acho que vale a pena. Vale a pena. Você oferecer o melhor para Deus. Certo? Vale a pena. Essa igreja é limpa todos os dias, porque vale a pena. Eu já fui igreja suja, fedida, metade das lâmpadas queimadas. Eu ando dentro dessa igreja olhando para cima, ver se tem alguma lâmpada queimada. Se tiver, no outro dia tem que trocar. Ah, tem que trocar. Eu vou nesse banheiro 3 vezes por dia, para ver como é que está lá dentro. Tem que estar cheiroso. Entende? Por quê? Porque isso é estrutura. Sujeira não tem nada a ver com Deus. Sujeira tem a ver com demônio. As coisas de Deus é pura, limpa, bonitas. Sabe? Eu fui uma vez, me chamaram para ir na casa de um pessoal, eu fui na casa dele, cheguei lá, gente, quando você chama pastor para ir na sua casa, você vira ilustração de púlpito, né? Que casa suja, casa fedida, aquele sofá que a mãe deixa o menino subir nele, faz cocô em cima do sofá e só passa um pano por cima, para tudo quanto é lado, aquela nojeira, e o povo falando em língua estranha e clamando. Eu falei, gente, não pode, não bate, não tem nada a ver com as coisas de Deus, nada a ver. Eu não sei como é que é a sua casa, mas se tem sujeira, se você não cuida da sua casa, tem princípio de demônio ali. Tem. Porque não funciona assim. As coisas de Deus é extraordinária. Tem que ser.
Precisa de ser. Não tem como ser diferente. Tudo isso é estrutura. Tem que funcionar? Tem. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Atrair a presença de Deus para este lugar. Porque só dessa forma, irmãos, o pecador vai se arrepender. Só dessa forma, os demônios podem até chegar aqui, mas ali na porta para fora ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Sabe por que ele tem que ir embora? Porque ele não vai encontrar legalidade aqui dentro. Não vai encontrar. Ele não tem autoridade para entrar aqui e fazer o que ele quer. Sabe por quê? Porque o Senhor está neste lugar. A presença do Senhor está neste lugar. Está. Está sim. E a minha oração todos os dias: Senhor, quem faz parte desse ministério? Bendito seja Deus, não deixa o diabo tirar não. Quem não faz parte, Senhor, leva ele para o seu devido lugar. Sim, tem que ser assim. Porque se você estiver no lugar errado, você vai dar problema. Vai dar problema. E nós precisamos, irmãos. Nós estamos vivendo um país que as coisas estão tudo de cabeça para baixo. As coisas não estão legal. As coisas, está tudo fora do normal. Sabe? As coisas não estão acontecendo bem. Uma das coisas que você precisa aprender a fazer é fazer leitura das coisas. Sabia? Eu tenho aprendido isso. Demorei um pouco tarde, mas é importante. Isso faz parte de um dos dons do Espírito, chamado discernimento de espíritos. Está no plural. Você aprender a fazer leitura das coisas. Sabe, o que está acontecendo? O que está acontecendo na sua casa, por exemplo? Por que as coisas estão dando tudo errado? Menino, por que menino está tudo perturbado? Então tem alguma coisa que não está legal. Por que você e o seu cônjuge não dão certo? Por que as finanças não estão legal? Por que a cidade está de cabeça para baixo? Por que o Estado não está bem? Por que o país está desse jeito? Por que lá no trabalho tem problema demais? Sabe, você é patrão, os funcionários, o que está acontecendo com os funcionários? Está tudo endemoniado? Então tem alguma coisa que não está batendo. E o que você precisa? De um dom chamado o quê? Discernimento de espíritos. Para você identificar o que está acontecendo. Tem pessoas que vêm para estar conosco, é usada pelo diabo o tempo todo. Sim, tem demônio sim. E o pior, muitas dessas pessoas dizem que são cristãs, mas não tem como, irmãos. Não tem jeito. Não bate. Porque se você pega Provérbios, no capítulo 6, você vai ver lá Salomão falar um negócio muito interessante. De 6 coisas, a 7ª Deus abomina. Sabe qual que é a 7ª coisa? É colocar um irmão contra o outro irmão. Eu te pergunto, se você tem essa especialidade, se você gosta de fazer isso, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus abomina isso. Abomina. Então, se você faz isso, não faz sentido a sua fé cristã. Você não sabe de verdade quem é Deus. Você é apenas um bom religioso. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você não faz isso. Não tem jeito de fazer, ora. Impossível de fazer. Impossível. Porque está aqui na palavra de Deus. Por isso que de repente você vive perturbado, ora. Por isso que de repente você não tem paz. Um buraco existencial dentro de você que você não sabe o que está acontecendo. Esse buraco existencial porque você está distante de Deus. Não tem jeito. Não tem como. Porque a presença de Deus na minha vida e na sua vida faz a gente repensar as coisas, ora. Muda a nossa vida. Como é que eu não vou reconhecer as coisas de Deus?
Como? Olha para vocês verem que loucura. Os filisteus reconheceram que o Deus de Israel, simbolizado por aquela arca, era muito mais poderoso do que o Deus Dagon, que era o Deus dos filisteus. E ainda assim, muitos morreram. E ainda assim, muitos adoeceram. E o pior, não se converteram. Continuaram na mesma pegadinha. Não, vamos ficar com esse demônio aqui. O Deus de Israel pega o nosso líder, joga no chão, humilha ele. O Deus de Israel vem cá, corta as mãos do nosso líder, corta os pés do nosso líder, corta o pescoço do nosso líder. E ainda continuar naquela ignorância. Você acredita que às vezes tem muita gente no nosso meio desse jeito? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso, ora. Eu tenho que mudar isso. Porque se discernimento de espírito me ajuda a fazer a leitura das coisas, eu preciso começar a aprender a fazer isso. Sabe para quê? Para que eu possa ter um viver santo. Do contrário, a gente acostuma com estrutura, mas não acostuma com a presença de Deus. E a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. É tudo que nós precisamos pedir. É tudo que nós precisamos invocar todos os dias, que a presença de Deus venha sobre nós, de forma maravilhosa, de forma poderosa. Eu estive visitando o Rafael, faz assim, Rafael, esse moço aqui, na empresa dele, que está vindo aqui na igreja, são amigos do Guilherme, da Tainara, Maiara. E eu fui lá fazer uma visita para ele, eu achei muito interessante. Ele me contou vários testemunhos, mas um testemunho, ele estava internado, com Covid, e os médicos querendo entubá-lo, ele sabia que ia morrer, e numa bela noite, ele viu um ser de branco, que apareceu para ele, e não deixou ele ser entubado, e ele está vivo aqui. Aleluia. Ele ainda deu uma resistida, depois deu uma piorada, resistiu um pouquinho, quase que foi para a glória, e agora, não, eu quero Jesus. Que bênção, foi muito edificante. Eu fui lá para levar uma palavra, eu recebi a palavra que eu precisava. Você já foi em lugares que você vai para confortar e consolar, você sai de lá consolado? Eu fui muito edificado, foi muito bom, hein, Guilherme, né? Essa visita, fomos muito abençoados, vendo o testemunho do Rafael, porque é assim que Deus faz. Esse é o Jesus que nós servimos. Certo? O Jesus do mundo pede esmola, precisa de ajuda. O meu Jesus não precisa de ajuda. O seu Jesus não precisa de ajuda. O Jesus do mundo, se cai na água, morre afogado. O nosso anda por cima das águas. Por isso vale a pena ou não vale? Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena você buscar ao Senhor. Vale a pena você clamar a Deus. Vale a pena, vale a pena. E olhem, se preparem. Se preparem. Nós vamos entrar numa fase nova nessa igreja. De você começar a entrar neste lugar. E você ser sacudido. Não se assuste. É para o bem, sacudido. Você colocar os pés naquela porta ali, você ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você ser curado fisicamente, emocionalmente, você ver Deus agir na sua vida de forma maravilhosa. Nós temos um grupo de intercessão que poderoso, está ali, ó. Olha lá, ó. Aleluia. Esse negócio vai pegar aqui, pastora. Vai, esse povo vai começar a glorificar a Deus. Aleluia, irmãos. Dê um glória a Deus aí. Amém? Vamos nos colocar de pé? Esse tempo atrás, uma senhora chegou aqui, uma jovem senhora, ficou sentada aqui, ó, bem na frente. Ela chegou no culto das 17 horas.
Eu a conheço ela de vista, mas ela ficou aqui. Terminou o culto das 17 horas, ela ficou aqui conversando e assistiu o culto das 19 horas. Assistiu os 2 cultos. Falei, nossa, a irmã gostou. Aí eu chego em casa, ela mandou para mim um texto enorme. E eu tenho a preguiça de ler esses trem grandes, irmãos. Porque às vezes a pessoa poderia resumir tudo em 2 frases, em 2 linhas. Mas eu achei interessante a leitura, né? E ela começou dizendo, e eu quero dizer para o senhor que eu não assisti aqueles 2 cultos porque eu quis assistir. Aí eu já me chamou a atenção. Falei, o que foi? O que vai dar esse negócio? Na verdade, eu não quis ir para a sua igreja. E, gente, a irmã quer me ofender mesmo. Na verdade, eu planejei ir para a minha igreja, a igreja católica. Porque eu ia participar da missa de Ramos. Quando eu entrei na sua igreja, sentei e assisti o primeiro culto, quando terminou o primeiro culto, que eu percebi que eu não estava na minha igreja, eu estava na sua igreja, pastor. Eu falei, eu vou ficar mais um culto. E olha, foi a coisa melhor do mundo que eu fiz. Aleluia. Então é assim que Deus vai fazer. Porque a presença de Deus vai ser muito grande nesse lugar. Certo? Nós vamos continuar melhorando em tudo que nós pudermos melhorar em termos de estrutura. Mas eu quero pedir a você, comece a clamar a Deus, para que Deus mova neste lugar, sabe? Para que Deus traga cura neste lugar, para que Deus gere transformação de vidas neste lugar, para que Deus possa trazer salvação, pessoas cheias do temor de Deus, pessoas cheias da graça de Deus, da presença de Deus. Que a gente não saia daqui como a gente entrou, que ao sair daqui você possa voltar para sua casa cheio do Espírito Santo de Deus e abençoado de forma maravilhosa, ainda que os problemas não foram resolvidos, porque nem sempre o interesse de Deus é resolver o seu problema. Nem sempre Deus vai resolver o seu problema na hora e nem no momento, nem no dia que você quer. Mas ainda assim, que Deus nos dê graça e força para suportar e tolerar e sabermos resolver esses problemas de forma maravilhosa. Certo? Porque às vezes o problema resolvido fora de tempo, ele não vai glorificar a Deus. Não vai. Às vezes você tem que doer mais um pouquinho. Certo? Para que você entenda que sofrimento, na maioria das vezes, na nossa vida, não significa que Deus não nos ama. Nada a ver. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e açoita todos aqueles que Ele ama. Em Hebreus diz que quem não é corrigido pelo Senhor é considerado como um perturbado, alguma coisa nesse sentido, um bastardo. A palavra certa é um bastardo. É o filho que você não corrige. Sabia disso? O filho que você não corrige, ele vira bastardo. Isso já é definido pela psiquiatria. As crianças que não são corrigidas pelos pais, o sentimento que elas têm, que elas não são amadas. Olha que coisa impressionante. Agora, onde é que eles descobriram isso? Como é que eles descobriram isso? Já está na Bíblia. Que Deus corrige e açoita todos aqueles que Ele ama. Então a correção para nós é bom.
De vez em quando é bom, né? Por isso que o salmista diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, para quando você cair no buraco, ele vai, põe o cajado no seu pescocinho, tamanho certinho, puxa você do buraco. A varinha, quando você quer sair fora do lugar, a varinha vem nas perninhas. Por isso que o salmista está dizendo que a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Graças a Deus pelas surras que eu tive da minha mãe. E olha que a bichinha era terrível, mano. Batia com gosto. E punha nós para cantar. Eu quero é Deus. Vambora, eu quero é Deus. Vambora, menina, canta. E nós cantamos me apanhando. Aleluia. Naquela a gente cantava alma cansada. Apanhava tanto que nós cantava alma cansada. Alma cansada. Nós dizíamos, não desespere, espere em Deus. E ele vem para te socorrer. Que jeito, irmão. Não socorria não, minha mãe, ó. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Que o Senhor traga a tua presença neste lugar. Que o Senhor nunca deixe de estar em nenhuma das nossas reuniões, Pai. E ainda que quando saímos daqui, o Senhor nos acompanhe, cuidando de nós, nos protegendo, nos ensinando, nos orientando, nos confortando, nos instruindo, nos corrigindo dentro daquilo que precisamos. Mas que o Senhor nunca deixe de estar aqui. Por mais que esse lugar seja agradável, por mais que as músicas sejam as melhores, mas se o Senhor não estiver aqui, não faz sentido tudo isso aqui. Por isso eu clamo, Senhor, nesta noite, envia o teu favor, envia a tua graça. E assim eu digo, como Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui, Senhor. Não nos deixe dar um passo sequer. Por onde formos, por onde nós passarmos, que o Senhor esteja conosco. A tua presença seja real no nosso meio. Que a tua presença seja contínua nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos negócios, no trabalho do teu povo, em todos os lugares que nós formos. Que o Senhor inunde este lugar com a tua presença. Que todo esse ambiente seja tomado pela tua presença, Senhor. Que nada e ninguém impeça que o Senhor faça presente neste lugar. É tudo que nós oramos, é tudo que nós clamamos, no nome precioso de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?